Aqui estamos para uma nova temporada. A cada novo passo chegam lufadas de criatividade, numa harmonia e combinação cada vez mais íntima com o dia a dia. Surge a feminilidade na medida certa, uma receita que a Cariri Moda Fashion Show adianta para você. Roupas que vivem a realidade em nossa região e também no que ela tem de chique e requintada. Parabéns para você, anunciante. Com certeza você receberá muitos clientes. Em 1989, o Brasil passou por uma eleição histórica. Depois de 25 anos do início da ditadura militar, o país voltava às urnas para escolher, por meio do voto popular, quem seria o seu presidente nos próximos 4 anos. Ok, este não é um podcast de jornalismo político, mas é importante entender o contexto. As eleições presidenciais aconteceram em 2 turnos, o primeiro em novembro e o segundo em dezembro. 6 dias antes do primeiro turno, o famoso Muro de Berlim, que dividia a Alemanha em duas, havia sido derrubado. A queda do Muro de Berlim é um marco simbólico do avanço do capitalismo e da consolidação do Império dos Estados Unidos. Mas por que raios eu estou falando isso? Porque é justamente nesse contexto que a moda, principalmente as tendências dos Estados Unidos, se expande pelo mundo e chega em Juazeiro do Norte. Você já escutou o episódio anterior deste podcast? A gente recomenda que você volte lá. Pode ser antes ou depois deste episódio. Se você gosta de escutar na ordem das publicações, é bom voltar no episódio anterior para acompanhar a história. Mas se você não se importa com isso ou já escutou o episódio 1, tudo bem. Saiba que neste episódio e nos demais teremos o quadro. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. No episódio anterior, você ficou sabendo que este podcast é um produto educativo, um relato de uma investigação jornalística produzida por pesquisadores universitários. Então, de vez em quando, vai ter uma palestrinha, tipo esse contexto histórico aqui inicial. Você também foi minimamente apresentado a Jonathan Keys, personagem central deste podcast. Ele foi uma figura importante na cena da moda, da comunicação e da produção cultural no Cariri cearense. No primeiro episódio, falamos da infância dele. Em 1987, ele deixou a escola na metade do 4º ano normal, tendo concluído os estudos adicionais, algo similar ao 3º ano do ensino médio. Jonathan tinha um sonho de montar uma agência de publicidade e de modelos. Na escola, como a gente viu, Jonathan organizava desfiles e festas. Todos o conheciam como João Vicente, mas ele pedia para ser chamado de Jonathan Keys. Se no colégio ele era conhecido como João, 2 anos depois ele dava uma cartada e firmava o nome Jonathan Keys. Com 24 páginas coloridas em uma única cor, numa mistura inusitada de publicidade com material jornalístico, Jonathan lançava, em 1º de julho de 1989, a Cariri Moda Fashion Show. O trecho que abriu este episódio é composto por fragmentos do editorial da revista, assinado por ele e lido por Letícia Holanda, uma das bolsistas do projeto. No topo da página em que o texto saiu publicado, Jonathan traz a sua foto com um cabelo na altura do ombro, estilo os anos 80. Se você não sabe que estilo de cabelo é esse, basta colocar no Google, cabelo anos 80, você irá entender. Com cara de menino, ele tem sobrancelhas extremamente grossas, veste uma camisa com uma gola exagerada. Por debaixo da gola, um colar bem fechoso. Abaixo da foto está escrito do editor. Na mesma página, consta a lista de todas as pessoas que contribuíram com a publicação. São nada menos do que 15 pessoas divididas entre fotógrafos, diagramadores, revisor e colaboradores especiais. A impressão foi feita pela gráfica Offset Universitária, que ficava na Avenida Padre Cícero, quilômetro 3, na cidade do Crato, a menos de 15 quilômetros de distância de Juazeiro do Norte. Você pode achar essas informações bobas, mas elas não são. A revista é sem dúvida um marco na história da moda e da comunicação do Cariri cearense. Jonathan sentiu o cheiro das tendências internacionais e, aos poucos, construiu um modelo de negócios inédito na região que misturava moda com publicidade e jornalismo com etiqueta. Prestes a completar 22 anos, Jonathan Keys lançava seu nome para se eternizar na história de Juazeiro do Norte. Como um menino vindo de uma família pobre, conseguiu tamanha façanha.
A gente vai tentar descobrir. Eu sou Thiago Coutinho e este é mais um episódio de Beijos para Jonathan, um podcast para mexer com as suas memórias e emoções. Este programa é uma produção do NAMídia, Laboratório do Curso de Jornalismo da UFCA, Universidade Federal do Cariri. Teve o apoio e financiamento das Pró-Reitorias de Cultura e de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da UFCA, e também da FUNCAP, Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Beijos para Jonathan é uma peça educativa e sem fins lucrativos. Episódio 2. Na moda tudo pode, tudo se mistura. Como a gente já falou, uma das principais dificuldades de nossa pesquisa foi conseguir checar e confirmar algumas informações. Trabalhamos essencialmente com as memórias das pessoas que convivem com Jonathan. E a gente sabe que a memória adora nos dar uma pegadinha. Nós também tivemos o apoio de muitos documentos. Mas ainda assim, é importante ressaltar que os documentos nem sempre são fontes 100% seguras. Às vezes, acontece dos documentos cometerem erros que não são muito fáceis de perceber. Então, para contar essa história, nós fomos cruzando os depoimentos que colhíamos com os documentos que conseguíamos e fomos tirando as nossas conclusões. E uma delas é, sim, a publicação da Cariri Moda Fashion Show foi um lacre, um marco no mercado editorial do Cariri cearense. Depois de publicar a primeira revista, Jonathan nunca mais parou. Ao longo de toda a década de 90, até os últimos anos de sua vida, em 2000, Jonathan estava sempre trabalhando em uma nova publicação. Nós não conseguimos todos os exemplares de suas revistas, mas conseguimos o suficiente para saber que ele editou pelo menos 3 revistas de títulos diferentes. A periodicidade era de aproximadamente 2 a 4 edições por ano, sem uma regularidade fixa. A primeira foi a Cariri Moda Fashion Show, em 1989, que na edição seguinte já sofreu alteração no nome. Provavelmente, Jonathan percebeu que havia uma redundância no título. É porque fashion é moda em inglês. De certa forma, a primeira revista, ao ser traduzida ao pé da letra, se chamava Cariri Moda Show. Então, a segunda edição, a partir de 1990, ficou apenas Cariri Fashion Show. Ele manteve esse título até 1993. Em 1993, uma nova roupagem, um novo título. Surgiu a Ceará Fashion Show. É interessante perceber o movimento. A primeira revista, de certa forma, tinha como limite territorial o Cariri. Já a segunda expandia as fronteiras, saía do Cariri e abarcava o Ceará. A gente não conseguiu descobrir qual foi a última edição da Ceará Fashion Show, mas depois dela, em 2000, surgiu a Interview.com, que a gente já falou no primeiro episódio. Apesar delas mudarem ao longo dos anos, todas elas mantêm uma mesma lógica. Se a gente fosse falar de todas as revistas aqui, a gente não iria acabar nunca este programa. Por isso, nós vamos folhear com um pouco mais de atenção a primeira edição, porque ela é muito boa para entender toda a lógica. Antes, eu queria mandar um beijo para o pesquisador Ginei Matos. Foi ele quem nos permitiu ter acesso à primeira edição da Cariri Moda Fashion Show. Um beijo, Ginei! Um elemento comum a todas as revistas é que a capa trazia sempre um retrato, uma modelo. A primeira edição da revista trazia na capa Louise Aline. Ela foi convidada pelo próprio Jonathan. A coprodução da foto ficou por conta da mãe de Louise, Lucimar Figueiredo, que foi uma das patrocinadoras da revista. A revista sempre trazia também no seu conteúdo uma definição bem curta de quem era a garota da capa. Quem vai ler o da Louise é o Pablo Silvino, bolsista do projeto. Ela tem a graça, sensualidade e todo o charme de Sagitário. Louise Aline tem 15 anos, é do dia 14 de dezembro, cursa o primeiro científico e faz a aeróbica. Nas horas de folga, adora assistir a um bom filme e voltear com a turma. Seu sonho é tornar-se engenheira civil. A mãe de Louise, a Lucimar de Figueiredo, tinha na época um salão de beleza. E ele aparece em um anúncio da revista, na página de estética, com o título Um Compromisso com a Beleza. A revista oferecia algumas dicas de como cuidar da pele e mantê-la saudável. São inúmeras dicas, algumas até duvidosas. Mas tem uma em especial que o Pablo vai ler para você. Para eliminar as impurezas do organismo, estimular o funcionamento dos rins e aumentar a elasticidade de sua pele, nada melhor do que beber 6 a 8 copos de água por dia. É isso, gente.
Mesmo que você não tenha essa preocupação com a pele, é sempre bom se manter hidratada, ainda mais nesse momento de aquecimento global que estamos vivendo. Até conseguir recursos para a primeira revista, Jonathan levou vários nãos. A verdade é que era difícil levar a sério o projeto de revista proposto por ele. E quando ele falou que ia lançar a primeira revista, assim, ninguém acreditava, né? Aí achava, às vezes, talvez que fosse... Porque no interior, acho que ainda hoje existe muito isso, assim, aquelas revistinhas que é só de propaganda, né? Que não tem nenhum conteúdo, é só pra, tipo assim, cartãozinho de visita, mostrar alguma coisa e tal, telefone, fazer só aquela parte publicitária. Mas não, ele queria mais do que isso. Quem nos contou isso foi Regina Martinho, personagem importante dessa história. Ela vai já ser melhor apresentada. O fato é que entre vários nãos, aos poucos, Jonathan recebia um sim, e foi vendendo todo o espaço da revista. Uma empresária que teve coragem de apostar no projeto foi a Suelen Sobreira. Ela é do ramo de confecção infantil desde 1979 e foi uma das patrocinadoras da primeira revista. De início, teve alguns patrocínios inacreditáveis, o povo com medo, com a revista fininha, a capa é até assim, desfocada, cremezinha. Foi mais assim, o povo sem acreditar. Da segunda em diante, já houve mais credibilidade. Por último, era vendida as páginas, não era barato não. A página patrocinada por ela na primeira edição é um bom exemplo do misto de publicidade e jornalismo. O texto conta a história da loja e da empresária, como exemplo de uma mulher batalhadora que conquistou seu espaço. Ao final, aparece em destaque a marca da loja, o endereço e o telefone de contato. Regina e Suelen contam existir uma descrença dos empresários naquele projeto editorial, mas a revista saiu, e saiu toda vendida. O modelo de venda descrito por Suelen não é nenhuma novidade para o mercado publicitário e editorial, mas não custa lembrar que estamos falando de uma revista voltada exclusivamente para a moda, em 1989, na cidade de Juazeiro do Norte, que segundo o censo do IBGE de 1991, tinha aproximadamente 48% da sua população analfabeta. Hoje, segundo o IBGE, a taxa de escolarização de crianças e adolescentes em Juazeiro do Norte é superior a 97%. A modelo da capa da primeira revista era a filha de uma das anunciantes. Além da venda de páginas, Jonathan conseguia fazer um outro esquema de negócio muito interessante. Ele recorria às filhas das suas clientes como modelos para suas próprias lojas. Quem contou essa história foi a professora Roberta Rocha, que na adolescência foi modelo de Jonathan e fez anúncio da loja da sua mãe. Até hoje, ela tem essas fotos guardadas. Então, nessas fotos, eu lembro que ele disse assim, o nome da minha mãe é Yara. Aí eu estava na loja, eu lembro exatamente da primeira vez dessas fotos. Eu acho que as primeiras fotos que eu fiz foi para a loja. Essas aqui acho que foram as primeiras. E aí ele disse, por que a Roberta não vai? Aí minha mãe disse, eu acho que ela não vai querer. Aí ele disse, não, pode deixar comigo. Então, assim, ele tinha um poder de convencimento muito grande. Ele tinha, assim, Roberta também nos conseguiu algumas edições das revistas de Jonathan. E tem uma curiosidade sobre os bastidores das produções dessas fotos. Como a revista era publicada, ela era monocromática, né? Então as fotos eram feitas, ele pedia para carregar bastante da maquiagem, então a maquiagem era bem delineada, bem forte, para poder destacar no preto. Ou seja, o trabalho de maquiagem era intenso para destacar nas impressões monocromáticas. A Roberta, como você acabou de ouvir, falou que o poder de convencimento de Jonathan era muito grande. Essa frase foi ouvida por nós inúmeras vezes nesses últimos 3 anos. E eu vou aproveitar aqui e mandar um beijo para a Roberta e para a Suelen. Um beijo, queridas! Em paralelo à revista e ao universo publicitário, Jonathan, aos poucos, montava uma rede de contato de modelos que expandia as fronteiras de Juazeiro do Norte e avançava por cidades vizinhas, como Trato, Barbalha e Missão Velha. Foi em Missão Velha, a 30 quilômetros de Juazeiro do Norte, que Jonathan conheceu Patrícia Maria. Ela foi garota simpatia de Missão Velha no início dos anos 90. Ao contrário das modelos da capa, Patrícia não era filha de donas de loja. Jonathan patrocinou Patrícia e a levou algumas vezes para concorrer ao desfile da Rainha de Vaquejada de Missão Velha. E aí eu fui para um desfile que foi Rainha da Vaquejada por 2 vezes. E nessas vezes aí ele levava a gente, no meu caso ele me levava nas lojas em Juazeiro, para que possamos arrumar o patrocínio das roupas que eu vestia.
Hoje, Patrícia mora em São Paulo e trabalha com uma loja de roupas infantis. Essa história que ela contou aconteceu no início dos anos 90. E aqui conhecemos uma outra faceta de Jonathan. Ele organizava os anúncios de lojas caras de Juazeiro, ao mesmo tempo em que participava de festas populares como a Vaquejada. Jonathan tinha a sagacidade de circular por vários espaços e segmentos sociais. A capacidade de lidar com o improviso e de dar um jeito de resolver qualquer coisa, o famoso se vira nos 30, é outra característica de Jonathan. Quando ele estava começando a vida de agenciador de modelo, ele levava as modelos para ensaiar, acreditem, dentro da própria casa. O José Damião, o irmão caçula de Jonathan, que apareceu no primeiro episódio, nos conta um pouco desse babado. Começaram a ensaiar lá no quintal, onde era a escolinha. Ele tinha uma escolinha de reforço. E começou lá os ensaios, iam para lá em horários agendados para fazer os ensaios, para fazer toda aquela coisa que fazem para depois desfilar. Olha a loucura. Jonathan usava o quintal da casa dele primeiro para a escolinha de reforço, como a gente viu no primeiro episódio. E lá, no rancho dos pais dele, que abrigava muitos romeiros, ele improvisou também ensaio das suas modelos. Uma dúvida que eu tinha era como Jonathan entrava em contato com essas modelos. Ele olhava para uma moça assim, você quer trabalhar comigo? Você deve ter reconhecido a voz da Balbina, a irmã mais velha de Jonathan, que mora em Recife e apareceu no primeiro episódio. Quando ela me contou isso, eu nem prestei muita atenção. Mas sempre que íamos fazer uma entrevista, a gente começava com uma pergunta genérica. Algo assim, como você conheceu Jonathan Keys? E uma das respostas foi essa. E aí eu conheci Jonathan em 87. Ele foi à minha casa e foi me conhecer. Ele nessa época ele já trabalhava com eventos, mas era desfile, concurso de beleza, essas coisas e tal. Aí alguém falou para ele que tinha umas meninas que tinham chegado em Juazeiro e que eram bem diferentes, que eram altas e tal, não sei o quê. E aí ele chegou na minha casa, assim, com a cara e a coragem, se apresentou, mostrou o trabalho dele e aí me convidou. Aí foi como a gente se conheceu. Esta é a Regina, que apareceu há pouco por aqui. Uma das melhores amigas de Jonathan. Em 1987, ela tinha acabado de chegar para morar em Juazeiro do Norte. Vinha de Fortaleza. Dessa ousadia, ou convite de Jonathan, inicia uma parceria que extrapola o profissionalismo. Nasce uma amizade que dura até Jonathan ter sua vida interrompida. Você já deve ter reparado que este podcast não segue muito uma linha cronológica. A gente vai e volta no tempo, buscando uma melhor forma de contar a história de Jonathan. Até agora, já sabemos que Jonathan organizava a publicação de uma revista e, em paralelo a isso, no início dos anos 90, começava a administrar uma agência de modelos e organizava desfiles. Tudo isso, literalmente, no quintal da casa dele. Só que a gata não parava, e além dessas duas atividades, trabalhava também como cerimonialista. Casamentos, festas de debutantes, entre outros eventos. Ela fazia tudo. Pelas mãos dela, passou a galera mais rica do Cariri cearense. Gente com grana mesmo. Jonathan, aos poucos, virava uma referência no quesito elegância. Ela ditava as tendências da moda, e ela já se atrevia desde a primeira revista, que tem um texto dele chamado Ponto de Vista. A gente selecionou um trechinho aqui para você, e quem vai ler é Cibele Moraes, bolsista do projeto. Espanto-me com a insistente utilização desses termos opostos: cafona e elegante, brega e chique, luxo e lixo. Implico com eles porque percebo que não há nada mais out do que persistir em ditar regras, qualificar comportamento para os outros. O trabalho de consumidor da moda deve se limitar a mostrar inspirações e propostas, deixando que a escolha permaneça livre. Dentro desse raciocínio coerente com o tempo, depende do ponto de vista de cada um achar ou não um artigo feio ou bonito, novo ou ultrapassado. Você já deve ter ouvido falar de um dito popular assim: casa de ferreiro, espeto de pau. Ele é usado para dizer que geralmente uma pessoa muito profissional em algo não utiliza de seus próprios saberes a seu favor. O Wikipédia dá o seguinte exemplo: um pedreiro vive a reformar a casa dos outros, no entanto, a própria casa dele ele não arruma. O Jonathan contraria esse ditado, porque quando era para organizar a festa dos familiares dele, ele não media esforços.
Em 1996, houve o casamento do sobrinho Geilson, filho de Dona Balbina. A festa aconteceu em Recife e Balbina lembra bem desse episódio. Minha nora, meu filho, foi para Juazeiro, provar a roupa de casamento, linda e maravilhosa. Aí eles foram para Juazeiro para escolher a roupa de casamento lá. De casamento. Aí eu sei que de tudo, veio completo. Eles já trouxeram O vestido dela. tudo, faltando 15 dias para o casamento. Aí eles trouxeram tudo, de sapato, vestido, tudo que uma noiva e um noivo precisava. E meu irmão, faltando 2 dias, o casamento veio para cá, ele era o padrinho, e trouxe meu pai e minha mãe. E Regina, que veio. Vamos imaginar a cena. Jonathan, o pai, a mãe e sua amiga Regina indo de carro de Juazeiro do Norte para Recife. Até aí, nada demais. Acontece que tinha mais um passageiro, ou melhor, um objeto. Uma panela cheia com um peru cozido, feito carinhosamente por Dona Carminha, mãe de Jonathan e Balbina. Ele estava dirigindo e eu fui a viagem todinha com uma panela desse tamanho, panelão, de um peru, que ela por meses ela engordou esse peru, ela botava o peru para comer todo dia aqui no meio das pernas dela, com a cabeça aqui, ó, e empurrando milho no papo do peru para ele engordar. Para fazer aquele peru lá, com aquela, passou, sei lá, um dia cozinhando, e ela levou essa panela. A gente viajou com essa panela, com esse peru que ela fez para levar para a filha, para comer lá com a família, né? Olha, e da forma como a Dona Balbina lembra desse peru, ele realmente devia estar uma delícia, viu? Ela preparava a comida lá e trazia para cá. Era galinha, ela sabia que eu era muito doida por galinha de capoeira, e trouxe um peru mesmo. Até hoje essa panela tá ali, que ela deixou nela. Foi muito bom. Balbina também lembra com muita felicidade o casamento do filho. Ela não cansa de ressaltar como Jonathan era carinhoso com os sobrinhos. E aqui a gente abre um pequeno parêntese, quase um arquivo confidencial. Durante a pesquisa, conhecemos o Pedro Lucas, sobrinho de Jonathan, que mandou um depoimento para nós. A presença de tio João na minha vida sempre foi de grande importância pela pessoa que ele foi. A única lembrança forte que eu tenho dele foi uma vez em que ele foi na casa da minha avó materna e ele levou um presente para mim, que foi uma sunga vermelha e que até hoje eu guardo ela. Mas a presença dele como pessoa, tanto na parte materna e paterna da minha família, foi sempre uma pessoa de inspiração, uma pessoa que, apesar de muitas dificuldades, alcançou sempre seu objetivo, uma pessoa a quem se espelhar, uma pessoa a quem você fala com orgulho, você fala com muita entonação. Pedro tinha apenas 4 anos quando o tio João faleceu. E ele lembra do tio como uma pessoa que, apesar de muitas dificuldades, alcançou sempre seus objetivos. Esta imagem é outra imagem muito presente em quase todos os relatos que tivemos sobre Jonathan. Alguém focada e objetiva. Um beijo, Pedro! Este podcast, desde o começo, prioriza a vida pública de Jonathan. Tentar entender como esse menino cavou seu espaço no mundo da moda de Juazeiro. A vida pessoal de Jonathan vai aparecendo na medida em que consideramos importante para entender melhor a personagem. A viagem a Recife para o casamento do sobrinho não foi a primeira, nem a última que a dupla Jonathan e Regina fez. Sempre que podiam, escapavam de Juazeiro do Norte. Jonathan adorava boate, Jonathan adorava dançar. Jonathan, só que nesse tempo não tinha essas coisas lá no interior. Eu fiz várias viagens com ele aqui para Fortaleza. Além de Fortaleza, Regina conta que outra viagem sempre na mira era Recife. Ele não podia ganhar um dinheiro de trabalho e já ia logo curtir. Vamos para Recife, vamos passar uns 3, 4 dias lá. Pronto, ele ia só para visitar a irmã, que ele adorava, essa irmã dele. Os dois eram muito ligados, né? Os sobrinhos e tudo. E para sair, para se divertir, para dançar. Aí pronto, aí a farra tinha hora para começar e não tinha hora para terminar. Jonathan saía de Juazeiro para curtir as baladas LGBTQIA+, em outras cidades. Você pode até imaginar que ele ia para essas cidades para ser quem ele era, longe dos olhares da família e da sua cidade natal. Mas eu posso garantir que não. Jonathan se tornou um promoter bem-sucedido, sendo uma gay muito pintosa. Ele assumia a sexualidade dele, ele se vestia como ele gostava, né?
A coisa do cabelo, né? Que ele sempre usou aquele cabelo grande, né? O cabelo dele era invejado, assim. Ele descia aquela rua São Pedro ali, o povo corria para a porta do comércio para olhar o cabelo dele. Olhar a roupa que ele estava vestindo, porque ele sempre andava muito elegante, muito bem vestido. Foram muitas aventuras divididas entre Jonathan e Regina. Eles eram muito amigos, mas a amizade começou por meio do trabalho. Trabalharam muito e organizaram muitos desfiles pelo Cariri cearense. Volta e meia, esses trabalhos, que eram bem cansativos, traziam também boas risadas. Regina guarda ainda muitas fotos e, com elas, algumas lembranças. Um tempo aqui foi um desfile que ele fez lá no Memorial Padre Cícero, na época daquela novela Vamp. Então eu quero que você faça a abertura. Eu digo, gente, vamos atrás de um caixão, que eu saí de dentro do caixão. Aí eu fui buscar esse carro e o Marquinhos disse, eu conheço o dono dessa funerária que tem aqui perto da... ele era doido, se juntar com os dois pior que ele, né? Aí ele disse, o Marquinhos disse, eu conheço o dono dessa funerária que é aqui perto da Igreja Matriz. Vamos lá. Aí a gente veio empurrando, eu e o Marquinhos, esse caixão. Vamp foi uma novela de vampiros muito famosa da Rede Globo em 1991. Foi uma febre. A atriz Cláudia Hanna era a protagonista. Eu realmente dei boas gargalhadas com essa história. Imagina aí, dentro de um memorial, em homenagem ao maior santo popular do Nordeste, o Padre Cícero, um desfile de vampiros. Regina cita o Marquinhos. Marquinhos era o grande amigo de Jonathan. De vez em quando ele vai aparecer nessas histórias. Nós tentamos entrevistar Marquinhos inúmeras vezes, mas infelizmente não deu certo. Mas eu quero aproveitar e mandar um beijo para o Marquinhos, porque a gente sabe o quanto ele é especial nessa história. E um beijo também para a Regina, por compartilhar conosco suas memórias. Um beijo, Regina. Um beijo, Marquinhos. Um beijo, queridas. Até agora, temos uma pequena dimensão do trabalho de Jonathan. Lá no começo, falamos que quase ninguém acreditou na primeira revista de Jonathan, e que a garota da capa foi a filha de uma das patrocinadoras da revista. Acontece que o sucesso daquela primeira edição foi tanto que, para as próximas, Jonathan precisou realizar o concurso da escolha da garota da capa. A gente não conseguiu saber quantas garotas se inscreviam em média para estes concursos, mas algumas edições aconteciam no Panorama Hotel, que no início da década de 90 era o maior e mais luxuoso de toda a região, onde se hospedavam as celebridades e as estrelas globais que aventuravam por Juazeiro. E por falar em celebridade, após pouco mais de um ano de ter sido lançada a primeira revista, Jonathan organiza um baile de debutantes com a presença de Monique Evans, uma das modelos brasileiras de maior destaque dos anos 80 e 90. Ela foi capa de mais de 50 revistas, incluindo a Playboy. Fez até algumas novelas. Nessa época, ela foi destaque como rainha de bateria dos carnavais do Rio de Janeiro. O evento aconteceu no Trato Tênis Clube, o mais antigo e tradicional clube social da cidade do Trato. E não foi só esta global que Jonathan trouxe para o Cariri cearense. A lista é grande. Eu vou citar apenas alguns. Os jornalistas Chico José, Vinícius Mani, Marcelo Faustini, Isadora Ribeiro, entre outros, que vão aparecendo aos poucos. Bem no comecinho, eu falei que 1989 é um ano histórico, por causa das eleições brasileiras e a queda do Muro de Berlim, e que nesse contexto, a moda se expande no mundo junto com o capitalismo. Eu omiti uma informação de propósito para soltar só agora. 1989 foi também um ano histórico para a moda cearense. Naquele ano, a Miss Brasil eleita foi a Flávia Cavalcante, a modelo que representava o Ceará. Acontece que em 1990 não houve concurso de Miss, e de certa forma, ela reinou como Miss Brasil por 2 anos. Jonathan não perdeu tempo e logo conseguiu trazer Flávia Cavalcante para Juazeiro do Norte. Numa edição da Cariri Fashion Show, de julho de 1990, tem uma página inteira com a modelo, na qual ela apresenta os 10 mandamentos da Miss Brasil, assinado pela própria Flávia Cavalcante. Quem vai ler essa pérola é Cibele Moraes. 1. Dormir cedo, pelo menos 8 horas. 2. Alimentação adequada. 3. Ginástica aeróbica e musculação 2 vezes por semana. 4. Viajar toda semana. É difícil a semana que não há viagem. 5. Fazer alguns trabalhos publicitários durante a semana. 6. Programa de televisão às vezes. 7. Ser sempre simpática e acessível ao público. Adoro dar autógrafos.
8. Estar sempre elegante, adequado a cada ocasião. 9. Quase não tenho tempo para o lazer, aproveitando as poucas horas da melhor maneira possível. 10. Estar sempre preparada para as entrevistas. Tá pensando que vida de modelo é fácil? Né não, viu? O fato é que Jonathan Keys soube aproveitar o vento e surfou na onda da moda e construiu um cenário até então inédito na região do Cariri cearense. Jonathan foi responsável por alimentar o sonho de várias meninas que queriam ser modelos, sejam de estúdio, das passarelas e dos concursos de misses. Jonathan cavou seu espaço como um grande nome da moda e mostrou que tinha muita articulação. Quando estava no auge da sua carreira, ele organizou um desfile da marca Elos e trouxe para a região, em 1997, a modelo Cláudia Liz, na época uma das mais requisitadas do país. Essa articulação dele me trouxe uma dúvida. Como Jonathan Keys conseguia trazer tantas personalidades famosas nacionalmente para o Cariri? Eu fiz exatamente essa pergunta para a Regina, e ela foi categórica na resposta. Contato. Ele ia atrás, ele conhecia alguém que conhecia alguém, aí fulano tem um contato, ele ia, porque naquele tempo não tinha internet para pesquisar. Ele tinha anotado todos os telefones de todas as pessoas que ele conhecia. Quando não, a data do aniversário da pessoa também. Gata, não basta ter talento, tem que ralar. Nesses 3 anos de pesquisa, podemos afirmar sem medo algum, Jonathan Keys não parava de trabalhar e nem de inventar um trabalho novo. Além de tudo isso que eu já citei, em 1992, quando ele ainda estava no início da sua carreira, ele simplesmente saiu candidato a vereador em Juazeiro do Norte pelo PL, com o número 22660. E sabe qual era o seu slogan? Eu não sou diferente, eles que são iguais. Jonathan obteve 197 votos e não foi eleito. Talvez a política eleitoral não fosse a sua grande vocação. Ele não se candidata mais nenhuma vez e se dedica ao trabalho de cerimonialista, editor de revista, agenciador de modelo e promoter. É assim que ele cava seu nome na história do Cariri cearense. Eu fiz de tudo para este episódio não ficar parecendo aquelas histórias de superação. Mas tem horas que não tem muito para onde correr. Parece que Jonathan quis realmente isso. E é a Regina que lembra a ascensão dele. O primeiro emprego do Jonathan, ele era carregador na feira. Aqueles meninos que pegam carrego, o balaio, ele fazia isso. Aí aquelas madames que ele carregava o balaio na cabeça, imagina o que é você, depois de anos, você chegar e você tá ali num evento que você convidou aquela madame que você carregou o balaio dela, e você ser respeitado. Ele conseguiu isso. Sair de onde ele saiu, chegar de onde ele chegou e ser respeitado. Mas assim, não foi fácil isso que ele conquistou. Foi uma bolha que ele foi furando aqui, ali. O menino que carregava feira no balaio, dava aula particular no quintal de casa, que começou animando e decorando festas de criança, agora ditava as tendências das etiquetas sociais para toda uma alta sociedade. No próximo episódio. E aí ele lançou esse curso e eu fiquei sabendo de algumas amigas. Eu falei, mãe, eu quero muito fazer esse curso. A gente vai conhecer um pouco mais de Jonathan profissional nos meios de comunicação, que expandiu sua vertente editorial no jornalismo, ocupou as ondas de rádio, sem jamais abandonar o mundo da moda. Beijos para Jonathan é uma produção do Na Mídia. Caso você queira conhecer mais sobre o nosso projeto, segue a nossa página no Instagram, @namidia.ufca. Se você escutou até aqui, um beijo grande e o nosso muito obrigado. Por favor, compartilhe e divulgue nosso trabalho. E como sugestão musical, para encerrar este programa, a gente deixa Cor de Rosa Choque, de Rita Lee. Um beijo e até o próximo episódio. O roteiro desse episódio foi feito por mim, Thiago Coutinho, com a colaboração de Cibele Moraes, Letícia Holanda, Ian Tavares, Pablo Silvino e Emerson Ramon. Esses bolsistas maravilhosos que seguram mesmo a peteca. A trilha sonora é do multiartista Gílio Diniz, a edição é do guerreiro Paulo Vitor Vaz, a direção de arte da elaboração da identidade visual é do Pet Cambada, um projeto chiquérrimo da UFCA, e a execução é de Emerson Ramon.